Estamos aqui com mais um episódio do Psicologia em Movimento, que é esse programa sobre saúde mental feito por você e para você. A gente entende que nós vamos nos construindo como seres humanos, nós vamos construindo como seres sociais a partir do nosso contato com outras pessoas. Desde que a gente nasce, a gente vai se construindo a partir das relações que a gente vai estabelecer com nossos cuidadores primários, depois escolares, enfim. Nesse processo, a gente pode ou não, né, dependendo do contexto e da forma como a gente é estimulado, a desenvolver habilidades de interação de uma forma saudável. Então, existem vários fatores que podem influenciar para que se tenha ou não habilidades sociais adaptativas, adequadas, enfim. E essas habilidades sociais, elas nos servem para diversas questões na vida, como até uma forma de proteção, como um fator de proteção, se elas forem bem desenvolvidas. Pois bem, então, dada a importância dessa temática, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre habilidades sociais. E para isso eu tenho uma convidada aqui, que é a Ingrid Schenkel, é colega, psicóloga também, que aceitou fazer parte do programa de hoje. Ingrid, obrigada por ter aceito o convite. Eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que não te conhecem ainda, falasse um pouco da tua trajetória, do teu trabalho. Então, bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar falando. Então, meu nome é Ingrid Schenkel, sou psicóloga clínica e psicóloga organizacional. Sou formada desde o início do ano passado, então no início de 2020 eu comecei a atuar tanto no consultório, na clínica, né, quanto na empresa. Bem em época de pandemia, né? Exato, exato. E daí eu tava até tranquila, né, sabendo já mais ou menos o que ia acontecer. E daqui a pouco estoura uma pandemia, meu Deus do céu, como é que vai ser isso agora, né? Mas que bom que ao mesmo tempo a gente conseguiu ofertar um bom trabalho, teve uma demanda legal, também conseguiu ajudar muita gente a partir do online, né? Do mundo online que veio até nós. E com isso, então, eu iniciei o consultório e também iniciei na Sky Informática, que é uma empresa aqui de Montenegro. Também iniciei ali no SPA, que é uma clínica que tem aqui na cidade, né? No SPA Tour Life. Atualmente eu estou terminando a especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é bem da família, assim, bem da sua área também, né? Na Weiner Psicologia em Porto Alegre, agora fazendo um TCC, então. E um pouquinho da minha trajetória é que eu tive estágios assim na área clínica, no ambulatório de saúde mental, lá em Novo Hamburgo, e na Weiner Psicologia eu fiz estágio em Porto Alegre também. Tá, tu te formou onde? Pela Fevale. Pela Fevale. Pela Universidade Fevale. Muito bem. Maravilhosa. Ingrid, assim, a gente estuda muito, lê muito e aprende muito, trabalha muito, todo o decorrer, né, do curso, enfim, dos estágios, essa questão de habilidades sociais, né? A gente sabe a importância que tem isso. Então, eu queria que tu explicasse, assim, para as pessoas como a gente pode definir habilidades sociais. A definição de habilidades sociais são conjuntos de comportamentos esperados para determinada cultura. Então, conjuntos de comportamentos e habilidades esperados e valorizados em determinado contexto. Então, digamos que aqui no Brasil tem determinados comportamentos sociais na interação com o outro, que é mais ou menos valorizado versus, assim, lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Existem tanto as micros quanto as macros culturas, assim, né? Tanto que em alguns bairros, alguns comportamentos são mais valorizados, em outros não. Em algumas famílias, alguns comportamentos são mais valorizados, outros não. E até em alguns contextos, assim, enquanto a escola, um lugar mais social que a gente está, ou daqui a pouco, por exemplo, no trabalho ou com os amigos. Então, em diferentes contextos e em diferentes culturas também, a gente vai ter classes de comportamentos sociais que a gente vai ter, que a gente pode desenvolver na conversação e na interação com os outros, que vai favorecer tudo isso, assim, essa comunicação, esse contato, ou não vai favorecer tudo isso, né? Então a gente fala que são habilidades sociais desejáveis e não desejáveis, né? Tá. E essa habilidade, você está falando assim, a questão de contexto, né? Eu estava lembrando agora, assim, de quando, na época da faculdade, nós tínhamos uma disciplina que era a psicologia comunitária. E tinha uma professora, a professora Sheila, que ela pontuava muito com a gente que quando a gente entrasse numa comunidade, num grupo, primeiro nós tínhamos que entender o que era valor naquele grupo, o que era importante naquele grupo, nós chegarmos com os nossos valores, com os nossos conceitos sobre as coisas, mas sim prestar atenção no que no grupo é importante.
E agora eu tô falando em habilidades sociais, que depende muito do contexto. Isso faz pensar nisso, né, de como, de modo geral, mas a gente como profissional de saúde, como a gente tem que ter esse cuidado de entender antes de tentar fazer uma intervenção ou um treino, alguma coisa assim, pensar de que contexto aquela pessoa vem, né? Com certeza, exatamente. E daí tu já tá falando de uma das habilidades, inclusive, que é a empatia, né? Que muitas vezes, tanto a gente como qualquer pessoa, assim, né? Tanto a gente na nossa profissão, eu digo, quanto qualquer outra pessoa, às vezes vem alguém e fala uma coisa e a pessoa já parte do pressuposto se aquilo é certo ou errado, sem entender o contexto que a pessoa está inserida, os valores que ela tem, que é o que a gente fala, né? Se despir para realmente conseguir entrar enxergar o mundo do outro, assim, né? Ver o mundo como o outro vê, assim. Calçar os sapatos do outro, a gente fala, né? Então, o quanto é importante realmente isso, né? Pra gente conseguir ter essa empatia e adentrar outros grupos e conseguir ser efetivo na nossa comunicação com o outro, é importante que a gente entenda o que é valor para ele, de contexto que ele vem, qual é a história dessa pessoa, né? Tá. Tu falaste antes que tem classes, né, de habilidades sociais. Tu poderia explicar um pouquinho melhor isso para quem está nos assistindo? As classes de habilidades sociais, assim, existe a empatia, assertividade, só que elas vão ser determinadas dentro de papéis sociais que a gente exerce. Então, existem várias habilidades sociais, né? A assertividade, que a gente conseguir manter comunicação, fazer amizades, a gente conseguir dizer não para situações talvez um pouco mais abusivas, a gente conseguir expressar a nossa opinião, a gente conseguir lidar com críticas também, aceitar a crítica que vem do outro, conseguir ouvir até o final, entender que parte faz sentido, que parte não faz. A classe também de civilidade, né? A gente conseguir também escutar até o final, pedir pro outro, olha, me desculpa, por favor, obrigada, 5 palavrinhas mágicas que a gente aprende na escola, né? Então, existem várias classes de habilidades sociais e em determinados papéis sociais que a gente está, vai ser alguns grupos ou outros grupos, né? Então, digamos que a gente está em amizade, numa amizade, assim, no contexto de amizade, né? Vai ser conseguir manter a amizade, conseguir manter conversação com essas pessoas, vai ser trocar, talvez, se sentir confiante para trocar confidências, vai ser pensar, poxa, que interesses em comum será que a gente tem? Ou daqui a pouco quais são os interesses da outra pessoa? É conseguir também ter empatia pelo outro, é ser educado, que a gente chama de civilidade também, né? É conseguir respeitar também o espaço do outro, né? Daqui a pouco tô eu só falando aqui e não deixo o meu amigo falar. Daí se a gente fosse pensar habilidades sociais no contexto acadêmico, é a gente conseguir expor nossa opinião dentro da escola, é a gente conseguir falar para o professor o quanto a gente se sentiu injustiçado, talvez com uma nota ou com algum comportamento que ele fez, ou até com algum colega, é a gente conseguir falar em público. Então, dependendo do contexto, e vamos pensar também as profissionais, né? É a gente conseguir se portar de certa forma, é a gente conseguir ter o respeito pelas autoridades, ainda que não seja uma submissão. Então, dependendo do contexto, cada contexto vai pedir determinadas classes, assim, conjuntos, digamos, de comportamentos, que quando a gente consegue usar e ter competência para usar efetivamente, a gente acaba conseguindo tendo um bom desempenho, assim, né? Só que daí a gente tem que separar habilidades sociais de competência social. Porque daqui a pouco eu posso ter habilidades sociais e ainda assim não conseguir fazer um bom uso delas, né? Não adianta nada eu conseguir, por exemplo, ser empático nas minhas relações, mas daqui a pouco eu ser um pouco mais agressivo, não ter o autocontrole, lá nas habilidades sociais tão alto, e daí eu consigo entender o outro, mas ainda assim eu não consigo controlar talvez determinadas emoções, e daí eu acabo me explodindo, acabo brigando, acabo trazendo outros conflitos para aquela relação. Então, para além das habilidades sociais, a competência social, que é conseguir fazer bom uso de todo esse repertório que vem com a gente, acaba sendo também algo importante da gente
da gente entender, assim. Tu tá falando assim, um repertório que vem com a gente, mas vamos pensar assim, vamos pensar no contexto que a gente está vivendo hoje, né? Testando de política, essa coisa toda, né? A gente vê dois lados opostos discutindo, brigando, não tem... Tu começa a observar isso e a gente tem uma dificuldade de identificar, por exemplo, que existem ali habilidades sociais desenvolvidas, né? Então, tu fala em repertório, então nós vimos com capacidade para, mas nem sempre isso acontece, né? Exato. Tá. Foi nisso que eu pensei quando eu falei da briga, da empatia. Da empatia, da agressividade, eu estava pensando na questão política também. Porque hoje abre as redes sociais e o que antes era uma coisa até agradável, muitas vezes, hoje está uma coisa cansativa. Teve uma situação, agora há poucos dias, até um comentário no Face, que alguém colocou assim sobre a geração mimimi de adolescentes, né? Uma coisa assim nesse sentido. E aí eu fiz um comentário, eu coloquei que antes de nós considerarmos a geração mimimi, a gente tem que levar em conta também quem está educando essa geração, né? Que existe uma questão de responsabilização sobre todos, né? Não só da geração em si. E a coisa foi tomando uma proporção assim, a gente foi indo, eu fiquei apavorada que no final eu era tu deve ser daquelas psicólogas que defende alunos que batem nos professores. Então, tu vê como a coisa foi sendo distorcida, porque não teve assim, vou olhar, vou tentar entender o que o outro quer me dizer, vou colocar minha opinião, vou questionar o que eu não entendi. Não, existe uma leitura reta, às vezes, atravessada, né? E aí as formas de comunicação e relações vão se complicando. Eu acho que essa polarização também é muito trazida pela questão instintiva, assim, né? A gente tá todo mundo meio que sem saber o que está acontecendo bem, agora um pouco mais, mas antes era pior ainda, né? E daí o medo vem de forma muito forte, eu vou defender o que eu acho correto e os que estão comigo, assim, né? A minha tribo. Então, até evolutivamente falando, parece que essa polarização está existindo por essa questão mais instintiva vir à tona. Assim, parece que é uma coisa mais primitiva agora, né? Exatamente. E aí se questiona muito assim, mas onde foi parar toda a questão de evolução, de civilidade? Parece que está se perdendo um pouco disso, né? Vamos pensar assim, em termos assim de desenvolver habilidades. A gente sabe que desde o início, desde que se nasce, mas a um certo nível da vida a gente pode também promover esse desenvolvimento, né, com pessoas, com treinos, né? Como a gente pode pensar assim, num trabalho de treino de habilidades sociais, seja com crianças, seja adolescentes, assim, porque as pessoas dizem, eu sempre fui assim, então é isso aí, né? Mas não precisa ser assim, né? Não, com certeza. As habilidades sociais a gente sabe hoje em dia que elas podem ser muito desenvolvidas, né? Já tem uma questão mais filogenética, ou seja, coisas que já vêm com a gente, da gente conseguir entender que determinado movimento no teu rosto é determinada emoção. Então, se a gente faz um movimento mais de contratura muscular assim, a gente já consegue entender no outro que é raiva. Também vai tendo coisas mais ontogenéticas, que a cultura vai nos mostrando, assim, né? Coisas que a gente vai observando, modelação que os nossos pais e cuidadores vão fazendo, que a escola vai fazendo, etc, né? Mas nem sempre a gente consegue vir tanto com isso desenvolvido e ter um ambiente que realmente assim consiga suprir e desenvolver todas essas necessidades nossas e estimular, inclusive, que tudo isso floresça de forma a facilitar assim as relações, né? Então, o que acontece? Quando a gente percebe que a pessoa vem tendo prejuízo, daqui a pouco civilidade é um pouco mais difícil, assim, né? Porque ao longo do tempo a gente vai tendo muitos contextos que ensinam a gente a se cumprimentar, a agradecer pelas coisas, a pedir desculpa, etc. Mas algumas outras, como por exemplo, negar alguma coisa que tu não quer, conseguir impor limites, porque a gente já vê numa sociedade que preza muito pela questão de, assim, da submissão, da pessoa que se submete, assim, é boazinha, então tem um conjunto de crenças envolvidas em como esses contextos, assim, de conjuntos comportamentais que a gente desenvolve são por crenças que o ambiente vai trazendo até a gente vai entendendo como correto, né? Então, o treino de habilidades sociais seria tanto pelo comportamento, ou seja, eu preciso de habilidades sociais acadêmicas, por exemplo. Eu preciso conseguir falar em público, eu preciso conseguir expor minha opinião mais para os professores, eu preciso conseguir discutir com colegas coisas que são importantes para o crescimento profissional e acadêmico. Então, a gente pode ir tanto pelo viés do comportamento, ok, vamos fazer um ensaio, como se fosse um teatrinho, um ensaio comportamental que a gente chama de roleplay, que é como se fosse uma dramatização, um teatrinho. Ou daqui a pouco a gente vai fazer por modelação, digamos que tu precisa, eu vou fazer, tu vai me observar e depois tu vai repetir, né? Pode ser por modelação.
pode ser por arranjo ambiental também, a gente vai mais ou menos falar como os pais têm que validar essa criança, como os pais devem estimular, ou seja, pode ser por questões fora, mas também dizendo respeito ao comportamento, ou pode ser através da psicoterapia, que a gente sabe que todas essas crenças acabam mudando. E quando a tua forma de ver o mundo muda, quando, por exemplo, digamos que eu não falo em público porque eu tenho medo que as pessoas vão rir de mim, não vão entender o que eu tô falando, etc, né? Quando a gente consegue, às vezes, a partir da psicoterapia, mudar essa crença, ou seja, essa forma da pessoa se ver e se ver no mundo, a gente acaba fazendo com que ela instantaneamente mude alguns comportamentos e tenha mais habilidades sociais. Então a gente entende que não é que ela não tinha repertório, ela só nunca usou, porque essa forma dela se ver no mundo e dela ver as coisas acabou bloqueando com que ela pudesse realmente executar. Então, pode envolver tanto só questões mais comportamentais, como também a nível de cognição, né? Quando você trabalha com questão de crenças. Eu estava pensando aqui agora que muitas vezes, assim, tu falaste estímulo dos pais, né? Porque muitas vezes as crianças, os adolescentes vão reproduzindo também formas de funcionamento, né? Que os pais mostram. E às vezes não se pode muito esperar, assim, esse tipo de estímulo. Quando se pensa em habilidades sociais, vamos pensar assim, uma situação que a pessoa, e a gente vai deixar o gancho agora para o próximo bloco, uma situação que a pessoa não tenha tido contato com tão fortemente, uma criança, vamos pensar assim, com essa questão de civilidade, vamos supor, no ambiente familiar. Ela vai para uma escolinha, ela vai para um outro ambiente que ela tem que aprender isso. Isso vai ficar com um gancho agora para o próximo bloco, que a gente está encerrando aqui agora, depois a Índia nos responde. Fiquem com a gente.